Então, pessoal, uma outra patologia também dos ossos, que a gente é muito conhecido, principalmente nos idosos, é a osteoporose. Então, nós falamos, né, de patologias genéticas, patologias por trauma, e também existe esta patologia que é uma patologia, tá, causada pela a idade. Então, como que isso acontece? Nosso corpo, nós vamos envelhecendo, os nossos ossos por dentro, ele já é esponjoso, tá? Só um minuto. Perdão, pessoal. Então, nossos ossos, ele é esponjoso. Ele possui como se fosse dentro uma espuma com várias... dentro ele é esponjoso, porém ele é rígido, ele é duro. O que acontece é que conforme vai passando o tempo, principalmente mulheres, vão perdendo massa óssea, né? Como que perde massa óssea? Devido à menopausa, devido a problemas hormonais, nós mulheres vamos perdendo muita massa óssea. E aí esses buraquinhos que tinham lá, que é esponjoso, vão se tornando buracos maiores, né? E aí vai ficando mais fácil desses ossos vir a quebrar, a vir a ter uma fratura. Tem pessoas que ao se levantar da cama, por exemplo, quebra um osso da perna, tá? Então ele vai ficando mais fraco por falta de cálcio, tá? Cálcio, potássio, então ele vai se tornando muito mais fraco conforme vai passando o tempo, principalmente nós mulheres. Então, o que é a osteoporose? A osteoporose é uma perda de massa óssea e uma perda, tá, de cálcio que acontece nos nossos ossos devido a alterações hormonais e devido ao envelhecimento. Normalmente, nós vamos ter perda de massa óssea, tá? Isso normalmente. O que acontece é que tem pessoas que têm mais perda óssea do que outras pessoas, principalmente as mulheres. Tem algumas formas da gente diminuir a nossa perda óssea, como por exemplo a utilização de vitamina D. Então a utilização de vitamina D repõe essa massa óssea nossa e a gente não perde, tá? E além disso também o cálcio, tomar o cálcio, né? Também ajuda a gente não ter diminuição de massa óssea. A utilização do colágeno também ajuda, tá? Então, o colágeno, tanto ele em pó quanto ele em cápsula, também ajuda a nós não termos perda óssea. Então, a gente sempre auxilia a mulher que ela tá entrando ali na menopausa, que é aos 50 anos, né? Ela começa a entrar na menopausa, a gente aconselha já a entrar com esses medicamentos para não ter essa perda óssea, para quando chegar lá, vamos colocar nos 70, 80 anos, essa paciente não ter uma osteoporose grave, né, classificada como grave. A osteoporose vai existir, porém vai existir numa menor e não grave, igual eu disse para vocês, que às vezes ao se levantar de uma cama pode vir quebrar. E o que acontece? Quando esse paciente quebra um osso, né, que tem essa quebra, é muito difícil de colar, porque o paciente que tem osteoporose, ele não tem cálcio para refazer aquele osso. Então, esse paciente fica ali, ó, tempos e tempos acamado em cima de uma cama e não consegue voltar mais colar esse osso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pacientes que têm essa fragilidade, que às vezes ao pegar da cama esse idoso, né, tem uma quebra ali. Então a gente tem que tomar porque ele não pode ser que ele não volte mais colar pela falta de colágeno, pela falta de cálcio que esse paciente já tem, tá? Ah, Bruna, mas e aí, quando eu chegar lá aos 80 e eu quiser repor? Enfim, vai ajudar, porém, você vai ainda ter um problema. O problema já vai estar instalado, né? Então, sempre antes a gente fala que é melhor, né, prevenir do que remediar. Então, antes já vamos remediar pra gente não ter esse problema lá na frente, tá? E agora nós vamos começar a falar sobre a musculatura, né? Então a gente tem 600 músculos espalhados pelo nosso corpo e a principal função do músculo é ele deixar nós, sustentar nós, né? E dar movimento. A principal função dele é a movimentação. Então por que nós nos movimentamos? Porque o nosso músculo ele tem 2 filamentos de actina, né? E esses filamentos eles se contraem. Um entra dentro do outro. E aí nós temos um movimento, acontece um movimento, que é a contração muscular, e depois ele se descontrai. Ele contrai e ele descontrai. E por isso que nós temos um movimento, tá? A nossa musculatura, ela é formada por 2 tipos de tecido. Então nós temos o tecido estriado esquelético, 3 tipos. O tecido estriado esquelético, a gente tem
tecido estriado cardíaco e a gente tem o tecido liso, tá? Então a gente tem 3 tipos de tecido: tecido estriado esquelético, tecido estriado cardíaco e tecido estriado, tecido liso, tá? Que não possui estria. E onde a gente acha? Tecido estriado esquelético está no nosso músculo estriado esquelético, que é de movimentação, que está nas nossas pernas, nos nossos braços. O tecido estriado cardíaco está nos nossos músculos do coração, no epicárdio, miocárdio e endocárdio, tá? E o tecido liso, ele reveste os nossos órgãos, então reveste o nosso intestino, reveste o nosso estômago, o nosso esôfago, tudo ele é de revestimento de órgãos internos, tá? Esse tecido liso. Então, como que ocorre a contração muscular? Essas estrias que eu disse para vocês, que tanto o esquelético quanto o cardíaco tem, uma estria entra dentro da outra e acontece a contração, tá, desses músculos. E depois ele se descontrai. Isso ocorre, pessoal, de 2 formas: de forma voluntária e de forma involuntária. O que é forma voluntária? Voluntária é quando eu falo assim: vou pegar esta caneta. Então, eu estou pegando essa caneta. Eu vou andar, vou correr, né? Vou falar. Tudo isso que eu estou falando é voluntário. Eu estou falando para o meu músculo fazer alguma coisa. Quando eu não falo e ele faz sozinho, ele é involuntário. Como, por exemplo, o nosso coração. Eu não fico assim: bate coração. Vai coração, bate agora, para de bater. Não, o meu coração ele bate sozinho, né? Ele bate por conta própria, ele é involuntário. Então essas estrias, elas ficam se contraindo e descontraindo involuntariamente, sem eu ter que mandar ela se contrair, ela se descontrair. Já a gente tem tecidos que são voluntários e eu tenho que mandar ele fazer algo, eu tenho que mandar ele se contrair. Então, por exemplo, uma musculatura da perna, eu estou deitada, né? Ela está relaxada, tá? Eu não tô mandando ela se contrair, porque ela não vai andar, ela tá deitada. Quando eu vou levantar da minha cama, eu vou mandar um estímulo, tá? Pela minha medula óssea, que vai falar assim: músculo contrai, porque eu vou levantar, né? E eu preciso de você contraído. Então aí o músculo se contrai e aí é onde eu consigo me levantar da cama, tá? Tá vendo como uma coisa é interligada à outra? Se eu não tenho este pensamento, se eu não mando esse comando para minha medula óssea, ele não vai se contrair. E se minha musculatura não contrai, eu não consigo me levantar, tá? Se a musculatura ela fica frágil e eu não consigo me levantar, tá? Então tudo isso interfere. Então a gente vai falar agora sobre essas musculaturas. Nós vamos falar como que funciona, como acontece essa contração, como que funciona essa contração. A gente vai falar de problemas relacionados à musculatura, né? Como que acontece a fadiga muscular, que a gente também vai falar sobre a fadiga muscular. A gente vai falar sobre o torcicolo, né? Como que acontece o torcicolo, o famoso torcicolo. A gente vai falar sobre dor na coluna, né? Na parte da coluna. A gente vai falar de várias coisas que acontecem diariamente dentro da nossa drogaria, tá? E nós, como atendentes, temos que estar sabendo os medicamentos que a gente vai indicar para tais patologias envolvendo o músculo, tá? A gente também vai falar da questão da academia, quais são os medicamentos que podem ser tomados, quais medicamentos não podem ser tomados, que você vai prejudicar a tonificação muscular, que isso também existe, tá? Então a gente também vai falar sobre essas relações, tá? Então a gente vai iniciar falando. Voltando, para vocês fixarem bem, nós temos 600 músculos divididos entre nosso corpo todo. Principal função do músculo: movimento, tá? O músculo ele é dividido em 3 tipos de tecido. Então a gente tem o tecido estriado esquelético, tecido estriado cardíaco e o tecido liso. Tecido estriado esquelético, eu encontro ele em tudo onde tem movimentação, como a minha perna, como o meu braço, tá? Tecido estriado cardíaco são a musculatura do meu coração, que está dividida em epicárdio, miocárdio e endocárdio. E eu tenho o tecido liso, que os tecidos lisos eles revestem todos os meus órgãos internos, né? E ele funciona através do peristaltismo, ou seja, ele não tem contração e descontração, tá? O peristaltismo é uma força que ele exerce sem ter que contrair e descontrair, porque ele não possui estrias,
tá? Ele não tem filamentos de actina, então ele não consegue fazer a sua contração como o músculo estriado esquelético e como o músculo estriado cardíaco. O músculo liso já fala, ele é liso, ele não tem estrias. Se ele não tem estria, ele não consegue se contrair. Ele só tem um movimento de peristaltismo. Tá? Ele realiza este movimento, ele fica realizando o tempo todo. Então, por isso que o meu alimento, ele consegue descer até o meu estômago, tá? Porque o meu esôfago tem o peristaltismo e o meu esôfago vai empurrando através do peristaltismo o meu alimento até o meu estômago. Meu intestino, ele tem uma musculatura, né, lisa, que é onde a gente tem aquelas cólicas pra gente ir no banheiro, tá? Porque ele faz com que o peristaltismo ali aumente e a gente sente essas cólicas para eliminar nossas fezes. Então, dentro de todos os nossos órgãos, a gente possui o tecido liso, que ele funciona através de peristaltismo, movimento peristáltico. O que é o movimento peristáltico? Sem contração. Ele se movimenta através de únicos movimentos simples, tá? E bem devagar, diferente de uma contração. E aí, além disso, a gente falando, a gente tem que sempre lembrar que essas contrações dessas estrias podem acontecer de duas formas, de forma involuntária e de voluntária. Forma involuntária é quando acontece essas contrações sem eu mandar um estímulo, sem eu mandar um comando. Então isso acontece no músculo estriado cardíaco, ele é involuntário. E assim acontece também com a musculatura lisa. Eu não peço pro meu esôfago, vai esôfago, desce o alimento, né? Vai intestino, né? Não, eu não mando essa informação. Ele faz-se o peristaltismo normalmente. Já quando eu tenho o tecido estriado esquelético, que ele é de movimento, ele tem que se contrair e ele é voluntário. Eu mando um comando para ter a contração. Se eu não mandar o comando, eu não possuo essa contração. Eu não tenho essa contração. Então é muito importante que eu mando o comando, né? Para essa musculatura vir a contrair, para mim poder andar, para mim poder levantar, para mim poder falar, para mim poder me mexer, tá? Então eu mando um estímulo para ela ter a sua função, tá? Então foi tudo isso que a gente disse até o momento. Então a gente falou de todas essas partes, certo? De como que funciona, que vai cair também nas perguntinhas no final da aula. Então a gente também vai ter essas perguntinhas que a gente vai colocar pra vocês, que eu acho muito importante, tá, pessoal? Vocês entenderem muito de movimento voluntário e involuntário. Por quê? Porque isso é muito importante pra gente medicar, que depois no final da aula a gente vai falar sobre medicamento. E aí quando a gente falar sobre medicamento, a gente tem que entender o que é voluntário e o que é involuntário, tá bom? Então, a gente vai iniciar agora falando das patologias relacionadas a estes movimentos, a esse tipo de musculatura, tá bom?